Neste findar de ano, a igreja lembra a Sagrada Família. Curiosamente, a liturgia inicia o ano falando da família e termina também o ano falando da família, particularmente da denominada Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Falar da família nunca é um assunto que se esgota com facilidade. E diante dos desafios da família, a família se torna sempre e constantemente uma reflexão. Mas, quando nós falamos de família, devemos saber sobre qual família estamos falando. Nós não estamos falando da família da sociedade em geral. Estamos falando da família cristã. Talvez seja este o maior desafio à reflexão sobre a família. Porque em geral falamos da família genericamente. E quando nós somos da igreja, da comunidade, nós não podemos mais generalizar a família. Devemos colocar a família no seu devido estado e lugar. Como aquilo que mais ou menos falávamos domingo passado, a respeito da família de Zacarias e Isabel. Modelo de família. Modelo de vida cristã, no caso judaica. A família certamente ela é essencial. A família sempre existiu e sempre existirá. Certamente a família nunca acabará. E aqui vem o desafio para a nossa reflexão a respeito da família. Nós não falamos da família em geral, porque quando você olha a sociedade, você não vai encontrar modelo de família, a começar pela família presidencial, que você não tem esse modelo. Então, modelo de família, esse modelo que está na sociedade, não é o modelo que o Evangelho contempla. Então, quando nós estamos na comunidade, nós temos que saber sobre qual família estamos falando, para que os melindres não nos tome de surpresa. Porque muita gente na igreja fica melindrada quando nós tratamos sobre a família. E se algo é tão cruel na vida, é a família. Porque a família tem uma relação direta com Deus. Haja vista, por exemplo, a primeira leitura do livro de Eclesiástico, no capítulo 3. Em 4 versículos, o texto fala sobre a honra do pai. Honrar o pai e a mãe é uma dimensão estritamente religiosa. E essa honra ao pai nos filhos, diz Eclesiástico, ela confirma a autoridade da mãe. Aí vem a honra, porque um dos mandamentos da lei de Deus é honrar pai e honrar mãe. Porque ali você está concentrando a sua atenção sobre a família religiosa. Não estamos querendo exigir nada da família a não ser a religiosa. Porque a família que tem obrigação a isto é a família religiosa. E é esta que nos interessa. O livro de Eclesiástico diz que quem honra seu pai alcança até o perdão dos pecados. A honra aos nossos pais
é uma espécie de reconciliação sacramental. Porque a honra do Pai, mas queridos irmãos, onde nós encontramos a honra aos nossos pais? Sejamos sinceros e honestos, porque nós não temos uma tradição para honrar o nosso pai e a nossa mãe. Isso está faltando dentro da família cristã. Isso está faltando dentro da nossa casa. Nós crescemos com um modelo de família que não é um modelo cristão, e nem um modelo judaico também. Nós crescemos acionados, motivados pelo modelo da família da sociedade, e que não é um modelo bíblico da palavra de Deus. Este é o grande desafio que nós encontramos hoje, quando nós falamos da família. Por isso que você dificilmente encontra família na igreja, porque a família perdeu o modelo bíblico de vivência, como nos lembra o evangelho de hoje. Nós vemos o modelo da sociedade, é uma família desestruturada. Você não vê a família, como eu dizia, você não vai ver a família presidencial, não tem modelo nenhum. Ele, ela, ou eles que deveriam ser um modelo de vida familiar, não temos. Não temos. E aí você vai retirar qual o modelo de vida familiar. Aí você tem que recorrer a quê? Às Escrituras, irmão. As Escrituras é o único elemento que me dá subsistência à vivência da vida de família. Quando o texto lembra que é um dever cristão amparar o pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive, isso é tremendamente um projeto bíblico de vivência familiar, e buscar nos nossos pais uma referência de vida cristã. A função primeira de um pai, de uma mãe, é dar testemunho do evangelho e da vida cristã. Quando você não vê a família na igreja, qual testemunho a família está dando? Nenhum. Mas é necessário um resgate da família. Isso é possível àqueles que vão iniciar uma família, talvez aqueles que vão se casar, para que nós possamos produzir uma família diferente. Quando você lança um olhar na carta de Paulo, escrevendo aos Colossenses, e Paulo enumera todas as virtudes, e essas virtudes estão presentes onde? Somente na família cristã. Porque Paulo vai dizer que uma das virtudes mais fundamentais é o perdão, é a reconciliação. Isso só pode ser feito na família. A família que vive, que nasce, que cresce, que se casa nessa perspectiva, tem durabilidade. A família, quando ela se separa, você pode saber, porque não houve a base lá embaixo. Não havendo a base inicial da vida familiar, essa família não se constitui para a frente. E aí vem o que? Consequentemente, as dificuldades de entender isto. E como é difícil, irmão, a gente viver a vida do matrimônio. Porque se você não tem como referência Deus, o casamento não tem consistência. E o casamento é feito de perdão. E perdão diário. De manhã ao meio-dia e à noite. Só assim o casamento vai durar. Sem isso,
Paulo escreve aos Colossenses que é impossível. E Paulo vai alertar o quê? Para que a palavra de Cristo habite com toda a sua riqueza e dando-nos duas orientações: ensinar e admoestar. E é justamente essas duas coisas que nós não gostamos. Nós não gostamos do ensino, nós não gostamos da repreensão. A gente quer viver uma vida tranquila, sem repreensão. E sem repreensão e sem ensino, nós não temos futuro nenhum. Diz que a palavra de Deus tem que habitar no meio da família. Isso tem que começar de pequenininho, irmão. E não estou falando aqui de filho, não, estou falando de casal, de marido. O pessoal é da igreja, casa com mulher que não é da igreja, o rapaz a moça é da igreja, casa com o rapaz que não tem nada a ver com a fé, e você acha que vai nascer família cristã ali? Não vai, irmãos. Então, o primeiro conselhinho para você que namora e tal, né? Seu namorado, sua namorada é de igreja. Se não for de igreja, você pode até casar, mas sabe que o negócio vai pegar fogo mais tarde, porque a gente tem que se orientar na palavra de Deus, e a palavra de Deus não falha. Depois você vai para o evangelho de hoje, que é simplesmente uma pérola. O evangelho lembra que os pais de Jesus, os pais quem são? O pai e a mãe, iam todos os anos a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, os pais, mas os filhos têm que ir à missa todos os domingos do ano. E não tem doença, e não tem churrasco, e não tem festinha. Nem chuva, nem sol. E onde você encontra esse tipo de gente? Onde você encontra esse tipo de casal, irmão? Só em Machado. Nós somos relapsos, irmãos. E as pessoas vêm aqui, ou o pastor não fala essas coisas, ficam bravas, vai embora, não volta mais, fica nervosa, mas a gente tem que repreender. Nossa vida é assim. Está no evangelho que a coisa funcionou, porque é assim. Lá no Antigo Testamento, o povo ia ao templo. O templo é o lugar do culto, de adoração. Mas nós estamos no Novo Testamento, você vai à igreja. E vai à igreja quem? O pai, a mãe e os filhos. Está toda aninhada para ir à igreja, junto com o pai e com a mãe. Aí é bonito, irmão. Agora a gente não vê o pai e a mãe na igreja com os filhos. Os nossos filhos crescem e cada um faz o que quer da vida. Você acha que vai sair aí uma família cristã? É difícil, irmão. Aqui não estamos falando de filho mau, de droga, de vinho, não estou falando nada disso, não. Estamos falando de comportamento religioso. O evangelho lembra então que os pais de Jesus iam todos os anos para Jerusalém. E o Jesuizinho ia junto. Todos os anos, porque a obrigação judaica era uma vez por ano, por ocasião da festa da Páscoa. A obrigação cristã neotestamentária é todos os domingos. Este ano é o 53, como que é 53 e é 50, como que é? Esse negócio aí. Se você não veio 53 domingos este ano, você é um católico xererezão. E bem xereré mesmo, irmão. Porque você deve dar cada desculpa para dizer que você não pôde vir à missa nesses 53 domingos do ano 2015. O Evangelho lembra que José e Maria iam todos os anos com o menino Jesus. Naquele tempo de Jesus, formavam-se caravanas. Igual quando eu morava na roça, a gente tinha medo de ir sozinho na missa.
Então juntava toda a molecada são os jovenzinhos, né? E nós íamos aquele bando de jovens, tudo para a missa. Ia na missa, depois passava no cinema, assistia lá o Mazzaropi e voltava para casa. Feliz até o domingo próximo. Jesus, Maria e José, eles iam também em grupos. E esse grupo era o grupo que um protegia o outro. Ali estavam todas as famílias. Aconteceu que eles foram para o templo, cumprir a sua obrigação e voltaram. Ao voltar, José e Maria perceberam que o Jesusinho não estava no meio deles. Você já imaginou? Que tipo de pai era José e Maria, não é mesmo? Eram pais que não tinham preocupação com os filhos, com o filho. Por quê? Porque sabia que o filho estava no caminho certo. Um pai e a mãe que sabe que o filho está no caminho certo não tem preocupação com os filhos. O problema nosso é que nós não sabemos onde estão os nossos filhos. E aí vem todas as preocupações. E hoje com o bendito telefone celular, a mãe e o pai ficam ligando para os meninos, para as meninas, para os filhos, cada hora, enchendo o saco deles, né? Que eles querem se divertir e está lá o pai e a mãe te ligando. Meu filhinho, como é que está aí? Você já comeu? Já tomou? Está tomando muito? Cuidado, hein? Tchau, beijinho. Mamãe te ama. E assim por diante. Quando eles voltarem e perceberem que Jesus estava no meio deles, eles voltam para Jerusalém. E vão encontrar Jesus onde? Na farra, no boteco, no barzinho, na boate, não, no templo. Um filho no templo não se perde. Um filho na igreja nunca se perde. Encontrar esse menino Jesus discutindo entre os doutores. Maria faz ali uma repreensão a Jesus, e Jesus responde para ela: mãe, a senhora não percebeu ainda que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai? E aí depois eles voltam para casa todos felizes, né? Porque eles realizaram aquilo que realmente eles estavam vivendo e no seu dia a dia. Queridos irmãos, como que está a nossa família? Será que em 2016 não daria para a gente dar uma ajeitada na nossa família? Será que em 2016 eu não poderia me propor para que eu e minha família sirvamos o Senhor? Será que em 2016 não daria para que a gente fizesse com que a nossa família participasse da vida da igreja? Será que em 2016 nós não poderíamos pensar que a minha família poderia ser uma família diferente e modelo? Quando alguém olhasse para a minha família, poderia ter um referencial. E as pessoas poderiam dizer: certamente essa família é uma família honrada. Querido irmão, desejo para você que tem família, o ano 2016 realizado. E que o Senhor possa olhar com benignidade sobre cada um de nós. E que a gente se coloque à disposição para que em 2016 a gente esteja domingo a domingo, como fez José e Maria no templo, ali junto com seu filho, prestando culto e a homenagem ao Senhor, o único que pode trazer um consolo à nossa família. Desejo para você e para a sua família um ano novo abençoado. Creio em Deus